None like you. Into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Boa noite, queridos. Que bom que estamos juntos para mais um momento de celebração ao nosso Deus, de aprendizado da sua palavra, de louvor, de orações. Que bom que você está com a gente. Nós nos sentimos muito honrados em tê-los nos acompanhando nas nossas transmissões e esperamos que Deus os abençoe, que Deus fale ao coração de cada um de vocês nesse tempo em que passamos aqui juntos. Muito obrigado por nos acompanhar. Como todos já sabem, nesse período de pandemia, nós não podemos nos reunir para as nossas celebrações presencialmente no nosso templo. Por isso, estão sendo transmitidas aqui no canal no YouTube e também na página no Facebook. Nossa Escola Bíblica Dominical, também o culto e a programação especial para as crianças, o Conexão Kids, às 11 horas no canal do YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês, que seja um tempo de crescimento, de edificação das nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, no texto do profeta Jeremias, capítulo 29, Jeremias 29, do verso 11 ao verso 14. Jeremias 29, de 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Palavra de Deus a um povo que está cativo, a um povo que está impedido da sua convivência na sua terra e de ter a sua própria vida da maneira como eles tinham antes. Nós vivemos tempos também difíceis. Nós vivemos tempos que devemos então invocar o nome do Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, clamar a Ele como a própria exortação do texto nos traz, para que sejamos achados do Senhor, para que a nossa sorte seja mudada pelo Senhor Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração nesse breve tempo que vamos passar juntos aqui nessa transmissão. Desejo de buscar, de clamar, de invocar o nome do Senhor para sermos achados dele. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nesse momento em que nos unimos, ainda que virtualmente, mas nos unimos à volta da sua palavra. Nos unimos a Deus com o mesmo propósito de ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Unimos a Deus as nossas vozes, o nosso pensamento para te louvar e te adorar. Recebe, Senhor, este culto que é ofertado ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida, o nosso coração diante do teu altar. Transforma-nos, ó Deus, pelo ensino da sua palavra. Pela a palavra do Senhor, ó Deus, que é viva, que é eficaz, que transforma vidas. Transforma-nos, ó Deus. Faz-nos perceber, ó Deus, a sua vontade. Faz-nos perceber, ó Deus, o nosso próprio pecado e assim confessá-lo diante do Senhor. Faz-nos perceber, ó Deus, o teu grande amor, a tua graça sobre a nossa vida. Expressa especialmente em Jesus Cristo ali naquela cruz, que nos salvou, que nos libertou. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ter acesso ao Senhor por meio de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que temos de poder partilhar da sua palavra, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por nesse momento estarmos unidos no mesmo propósito. Graças te damos por isso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda continuar louvando ao nosso Deus, invocando, clamando, exaltando o nome daquele que é digno por meio de uma canção.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Queridos, é fato que o tempo que estamos vivendo são tempos difíceis. De todas e de diversas maneiras nós temos enfrentado tempos difíceis, tempos em que precisamos de muitas coisas, né? Nós temos visto aí a vontade, o desejo, eu creio que de quase todos nós, de que se encontre uma vacina, uma medicação para atender a necessidade dessa pandemia, para a cura dessa pandemia. Por consequência da pandemia, tantas pessoas estão sofrendo de diversas formas e que necessitam de tantas coisas. Pessoas estão passando necessidades de alimento e que Deus tem levantado outras para poder suprir as suas necessidades. Pessoas estão passando necessidades de abrigo, né? Como nós vimos nessa semana com a questão do ciclone. Empresários que têm necessidade de saber como prosseguir com o seu negócio, como prosseguir com a sua empresa, né? Pequenos empreendedores que não estão desesperados, sem saber o que fazer, precisando de uma solução, precisando de recursos, tantas e tantas necessidades nós temos tido durante esse tempo, né? As famílias têm necessidade para o estudo dos filhos, os alunos estão necessitando de que a escola possa voltar à sua atividade normal, aqueles que estão vislumbrando um vestibular, né? Aqueles que estão vislumbrando concursos para fazer e que necessitam de tantas coisas. Ou seja, nós temos vivido um tempo de grandes necessidades. Talvez coisas que a gente nem dava tanto valor, a gente passou a dar mais valor por sentirmos necessidade delas, por sentirmos falta delas. Nós, como seres humanos, sempre teremos uma necessidade a ser suprida. Sempre nós vamos encontrar isso. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje vai nos mostrar um pouco como as nossas necessidades elas podem ser supridas por aquilo que Deus faz em nosso favor. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir da segunda parte do verso 24 até o verso 34. Diz assim o texto bíblico: Grande multidão o seguia, comprimindo,
Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, ele está à beira-mar, ensinando as pessoas. No capítulo 4 a gente vê um pouco do ensino de Jesus com as parábolas do semeador, da candeia, da semente, do grão de mostarda. Então Jesus resolve entrar no barco com seus discípulos e ir para o outro lado do mar da Galileia. E eles vão para a praia oriental da Galileia, numa região chamada Decápolis. Eles estão indo em direção a isso. Mas durante a travessia, a Bíblia vai nos contar e nos relatar que durante a travessia, uma grande tempestade acomete aquele barco onde eles estavam. Então Jesus demonstra a sua autoridade, o seu poder sobre o vento e sobre o mar, acalmando aquela tempestade. Já do outro lado da margem, Jesus ele cura um homem endemoniado na terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ali Jesus é então rejeitado por aquelas pessoas e ele faz o caminho de volta, atravessando novamente o mar em direção a outra margem, ou seja, na Galileia novamente. Já em terra firme, a multidão chega novamente a seguir a Jesus, vem ao seu encontro, ali o apertando e querendo estar com Jesus, e chega perante Jesus um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, fazendo um pedido para Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa e ele pusesse a mão sobre a sua filha que está gravemente enferma. Ele faz esse pedido, ele mostra essa necessidade para Jesus. Jesus então sai em direção à casa daquele homem, a casa de Jairo, para atender aquela necessidade. Mas no caminho ele encontra uma mulher que também tem uma outra necessidade. Ele encontra a mulher do texto que nós acabamos de ler, que está com uma enfermidade há 12 anos. E ele tem esse encontro com essa mulher. E antes de chegar então à casa de Jairo, Jesus atende a necessidade dessa mulher, transformando a sua vida, assim como nós acabamos de ler aqui no texto bíblico. Parece que nós podemos perceber que num breve tempo em que Jesus está com a multidão de um lado, ele está ensinando, daí a pouco ele pega um barco, ele atravessa para o outro lado. Na travessia, Jesus atende a necessidade dos discípulos, chega do outro lado do mar, atende a necessidade de um homem que está endemoniado, volta, chega, recebe um homem que tem uma necessidade, que a sua filha está doente, e antes de atender aquela necessidade, ele atende também uma mulher que está enferma há 12 anos. Jesus suprindo e atendendo às necessidades daquelas pessoas. Como eu disse, todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades e que determinados momentos, determinadas situações são mais intensas, são mais severas. Mas nesse momento aqui, Jesus, para essas pessoas, para os discípulos no barco, para aquele homem endemoniado, para Jairo, para essa mulher que está enferma há 12 anos, Jesus era tudo o que eles precisavam. Era tudo o que eles precisavam para ter as suas necessidades atendidas, as suas necessidades supridas. Quando nós buscamos a presença de Jesus, milagres, eles acontecem, como nós podemos ver rapidamente aqui nesse resumo desse texto. Quando nós nos aproximamos e buscamos a Jesus, vidas são transformadas, histórias são realinhadas, tragédias são evitadas,
porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos. Vamos olhar novamente os versos 25 e 26 do nosso texto, que diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. O texto nos informa que essa mulher, ela sofria de uma enfermidade, então, há 12 anos. Ela vinha sofrendo há 12 anos da sua enfermidade. Que ela havia passado pelas mãos de diversos médicos e não conseguiu encontrar a cura, não conseguiu resolver o seu problema, o problema da sua enfermidade. O texto também vai nos informar que ela gastou tudo o que ela tinha, todos os seus recursos, e ao invés de melhorar, ela piorou. Pense que a situação se agravou. Além da enfermidade, agora ela também não tem recursos. Mas essa mulher está enfrentando um sofrimento muito grande. Seja um sofrimento pela sua própria enfermidade, seja um sofrimento agora pela falta de recursos, seja um sofrimento pela busca incessante dela há 12 anos, sem nada conseguir, sem nada encontrar. Mas ela se coloca no caminho de Jesus. Essa mulher se aproxima de Jesus. E tudo aquilo que ela necessitava, ela encontra em Jesus. Jesus, ele está no caminho dela. Ou essa mulher se aproxima de Jesus no seu caminho. Ela já não tem mais forças. O texto vai dizer que ela chega até trêmula perto de Jesus. Mas Jesus, ele tem a solução para aqueles que estão esgotados, para aqueles que estão sofrendo. Jesus é tudo o que aqueles que sofrem necessitam. Se você passa por algum sofrimento, saiba que Jesus é tudo que você precisa. Jesus é o caminho para nós nos achegarmos a Deus. Jesus é o caminho que nós devemos trilhar para termos todas as nossas necessidades reais, as nossas necessidades verdadeiras sendo supridas. Essa mulher então se coloca diante de Jesus. Apesar da sua condição de fraqueza física, de sofrimento, de decepção, ela se colocou na presença de Jesus porque entendeu que Jesus era a sua única chance. Queridos, nós também precisamos entender isso, que quando as nossas forças elas se acabam, quando as nossas forças se esvaem, quando a nossa esperança está morrendo, quando a dor ela já é insuportável, nós precisamos de Jesus. O que mais precisamos é de Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso que foi encarnado. Jesus é o Todo-Poderoso que vem até nós. Ele é a nossa força na fraqueza. Ele é a calma na nossa tormenta. Ele é a paz em qualquer guerra. Ele é o Senhor da vida, porque tudo foi feito por suas mãos e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é tudo o que aquele que sofre necessita. Há algum sofrimento? Jesus é o que nós precisamos. Jesus é tudo para quem está sofrendo. Quais são os seus sofrimentos? Pelo que você tem passado na sua vida? O que tem trazido prejuízos na sua história? O que você está passando na sua vida? Essa mulher enfrentava uma enfermidade há 12 anos. A filha de Jairo estava doente, terrivelmente doente. Aquele homem dos Gadarenos, ele estava endemoniado. Os discípulos estavam atemorizados por causa da tempestade. Todos estes sofreram alguma coisa e necessitavam de Jesus. Qual é o seu sofrimento? Pelo que você tem passado? O que tem sido difícil para você? Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós necessitamos na nossa vida. Entregue-se a Jesus, apresente a Jesus o seu sofrimento, apresente a Jesus a sua vida como essa mulher fez, trouxe até Jesus a sua necessidade, apresentou a Jesus o seu sofrimento, ainda que de uma maneira tímida ali, tocando as vestes de Jesus, mas ela trouxe à presença de Jesus o seu sofrimento. Apresente a Jesus as suas dores, apresente a Jesus o seu sofrimento.
e veja o que Ele pode fazer. Veja o que Ele vai fazer na sua vida. Veja o que Jesus pode operar na sua história. Mas Jesus, Ele faz muito mais que isso. Jesus, Ele não só trata dos nossos sofrimentos físicos, as nossas necessidades físicas. Jesus, Ele toma a nossa vida como um todo. Eu quero te chamar a atenção agora para o verso 27 do nosso texto, que diz assim: Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Depois do verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Queridos, aquela mulher, pelo simples fato de ser mulher, já era considerada de um grupo social, talvez de uma segunda classe, vamos dizer assim. Essa mulher já era naturalmente colocada à parte por ser mulher. Essa mulher, então, ela era socialmente também inaceitável por causa da sua patologia, por causa da sua doença, porque ela era considerada imunda. Então ela era excluída. Ela era excluída da sociedade. Ela era proibida pela lei de tocar qualquer coisa sagrada e quem fosse tocado por ela também se tornava igualmente imundo. Uma mulher colocada à parte da sociedade e que vem até Jesus e que tem em Jesus a acolhida da sua vida. Por ser considerada imunda, essa mulher ela não podia nem mesmo prestar culto. Ela não podia entrar no templo e também aqueles que fossem tocados por ela não poderiam fazer isso também, não poderiam estar no templo. Por isso ela não tinha nenhum tipo de vida social. Ela não podia abraçar, ela não podia tocar as pessoas, provavelmente ela não tinha marido, porque se tivesse, o marido também seria considerado imundo e, consequentemente, é bem provável que ela também não tinha nem mesmo filhos. Essa mulher ela não era convidada para as festas, ela não era convidada para os banquetes, para os encontros sociais. Essa mulher estava colocada à parte, essa mulher estava isolada da sociedade. Ela sofria não só das questões físicas, mas ela sofria também a exclusão social. Ela sofria isso na sua pele. Você e eu estamos, de certa forma, impedidos também de um convívio livre, um convívio social livre. E isso já nos afeta de alguma maneira. Quem não está sentindo essa questão da quarentena, de não poder tocar nas pessoas, de não poder abraçar, de não poder frequentar os lugares com as pessoas, de conviver, de ter as reuniões sociais? Quem não está sendo afetado por isso? A saudade, a ansiedade, às vezes até a depressão estão afetando as pessoas nesse tempo de isolamento, de um certo isolamento. Imaginem essa mulher do nosso texto. Uma mulher que está há 12 anos de quarentena, uma mulher que está excluída socialmente há 12 anos, vem sofrendo disso. Ela era marginalizada, ela era totalmente excluída. Por isso, quando ela se aproxima de Jesus, e agora o texto que nós acabamos de ler, ela chega com medo, ela chega temerosa, ela chega se arrastando ali, talvez muito encolhidinha, para não ser percebida pelas pessoas. Ela não queria uma audiência com Jesus, ela não queria ser tocada por Jesus, ela não queria nem mesmo ser vista por Jesus. Ela queria simplesmente ser curada, ela queria simplesmente ter o seu mal cessado. Queridos, a exclusão social, a rejeição familiar ou a rejeição da sociedade, isso não pode definir quem nós somos. Talvez muitas pessoas se sintam excluídas. Essa mulher era excluída e Jesus acolhe essa mulher. Jesus quer olhar para ela, Jesus faz questão, Quando ele pergunta quem me tocou, os discípulos dizem: Jesus, mas há tanta gente aqui te empurrando, te apertando, e o Senhor quer saber quem te tocou? Ele quer olhar para aquela mulher, ele quer acolher aquela mulher que é excluída, porque Jesus é tudo o que os excluídos necessitam, tudo o que aquelas pessoas que se sentem excluídas de qualquer forma necessitam. Jesus é tudo o que essas pessoas necessitam. Jesus, ele acolhe os excluídos. Jesus, ele nos acolhe na família de Deus.
Jesus nos acolhe por meio do sacrifício de Jesus Cristo, do seu próprio sacrifício. Ele nos assegura um lugar no reino de Deus, no corpo de Cristo, onde não há rico nem pobre, letrado nem iletrado, grande ou pequeno, preto ou branco, não há diferenças, não há exclusão. Jesus acolhe aqueles que são excluídos pela sociedade, aqueles que são excluídos de alguma maneira. Jesus nos inclui, ou inclui os excluídos no seu corpo, na igreja. Foi assim com os gentios. Observe que pouco antes de operar esse milagre na vida dessa mulher, Jesus havia libertado um homem endemoniado dos gentios. Jesus abençoou, Jesus trouxe para si os gentios. Ele tinha curado aquele homem. Jesus é tudo o que aquelas pessoas que se sentem excluídas necessitam. Talvez de alguma forma você já tenha se sentido excluído. Pela sua condição social, talvez pela sua aparência, talvez pela cor da sua pele, talvez pela sua nacionalidade. Por diversas formas, talvez você já tenha se sentido excluído. Quem sabe dentro da sua própria casa ou na sua família você se sinta rejeitado, se sinta excluído. No meio onde você vive, na escola, você se sinta excluído. No seu trabalho, no meio onde você vive, saiba que Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que você precisa. Jesus nos acolhe na sua presença. Quando nós vimos até Jesus com fé, Ele nos acolhe. Quando nós nos achegamos a Jesus, apresentando as nossas necessidades, quando nós nos achegamos a Jesus como um passo de fé, Ele nos acolhe. Entenda isso. Se você se sente assim, excluído de alguma maneira, creia que em Jesus você é acolhido. Em Jesus você é abraçado. Essa mulher recebeu essa graça. Essa mulher agora foi reinserida à sociedade. Essa mulher, por meio do milagre de Jesus na vida dela, ela foi reinserida à sociedade. Jesus deu atenção, Jesus deu voz a essa mulher. Perguntou a ela o que havia acontecido e ela contou tudo perante as pessoas. Ela foi readmitida à sociedade. Ela foi reinserida à sociedade, mas, sobretudo, ela foi inserida no reino de Deus. Jesus diz a ela: tua fé te salvou. Essa mulher é acolhida por Jesus, assim como eu, assim como você, pecadores, imperfeitos, que não temos em nós qualidade nenhuma que possa nos qualificar para sermos acolhidos no corpo de Cristo, acolhidos no reino de Deus, mas ainda assim Ele graciosamente nos acolhe por meio da fé em Jesus. Jesus é tudo o que os excluídos necessitam. Jesus é tudo o que aqueles que sofrem necessitam. Jesus é tudo o que nós precisamos. E tudo o que nós precisamos é então ter fé em Jesus. Olha agora para o verso 28 até o verso 34 do nosso texto. Do 28 ao 34. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher, ela cria que apenas um toque nas vestes de Jesus seria suficiente para a sua cura. Talvez nos pareça um pouco místico acreditar que um tecido da roupa de Jesus pudesse ter algum tipo de poder curativo. Mas a ênfase do texto está na fé da mulher, não no toque, não nas vestes propriamente dito, mas na fé dessa mulher, na fé em Jesus. E é por isso que ela foi curada, porque ela creu em Jesus. Jesus manifestou a sua graça diante da fé daquela mulher.
para todos os males da humanidade, queridos, para todos os males da humanidade, para todo o sofrimento humano, para toda falta de esperança, para toda condição de miséria em que o ser humano possa ser colocado, há sempre algo que Jesus pode fazer. Há sempre algo que Jesus pode operar. Há sempre a cura, o alívio que vem de Jesus por meio da fé. A fé é tudo o que nós precisamos ter. A fé em Jesus é tudo o que nós precisamos ter. O próprio Jesus, ele afirma o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa mulher, ela foi até Jesus porque ela creu no seu poder e que Jesus era então a única opção para a sua vida. Há uma única solução para os males da nossa vida, e esse é Jesus. A única solução para atender todas as necessidades, para suprir todos os males da nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele não há solução para as mazelas que nós enfrentamos na nossa vida, de todo tipo. E é somente crendo nele que nós encontramos a verdadeira vida. Somente crendo nele que nós temos esperança de que um dia nós vamos estar num lugar onde não vai mais ter sofrimento, onde não vai mais ter dor, onde não vai ter mais exclusões, onde não vai ter desespero, onde não vai ter morte, não vai ter pandemia, crise política, crise econômica, crise social, onde não vai ter nada disso. Crer no poder de Jesus é a única opção para que nós saiamos do caos que acomete o nosso mundo. Crer em Jesus é a única opção que nós temos para o caos da nossa sociedade, das famílias, das instituições, da vida humana. Jesus é tudo o que nós precisamos. A fé em Jesus é tudo de que nós precisamos, em todos os momentos da nossa vida, especialmente no sofrimento, especialmente em momentos sociais difíceis. Em todo o tempo, Jesus é a única solução. Jesus é tudo o que nós precisamos. Talvez possa soar um pouco simplório dizer isso, que tudo que nós precisamos é Jesus. Pode parecer até uma espécie de um jargão de fanatismo religioso, dizer que Jesus é tudo o que a gente precisa. Mas a verdade é que não há solução. Não há uma real solução para a vida do homem à parte de Jesus Cristo. Não há solução. O vírus ele pode ir embora. A cura para a Covid-19 ela pode ser descoberta. As crises políticas, sociais e econômicas elas podem até passar, mas outros vírus vão surgir. Outros políticos vão assumir o poder. Outras crises sobrevirão ao mundo. Mas uma coisa é certa, há algo que não passa, há algo que jamais vai passar, que é a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Assim como Deus é eterno, a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso a verdadeira solução para tudo na vida começa e termina em Jesus. Ele é de fato o nosso Salvador. Jesus é tudo o que nós precisamos. Porque é a partir de Jesus que todas as coisas acontecem. É a partir da intervenção de Jesus que tudo mais acontece. Não há nada que nós possamos fazer se nós não dependemos de Jesus Cristo. Não há solução para as questões do nosso mundo. Não há solução para as questões da nossa vida pessoal. Não há solução para os dilemas nossos, para os sofrimentos nossos, para os nossos sentimentos. Não há solução a parte de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que precisamos é de Jesus. Porque a partir dele, as coisas começam a acontecer. Porque a partir dele, as coisas começam a se resolver. Aquela mulher encontrou em Jesus a solução para a sua vida. Encontrou na fé em Jesus a solução para os seus problemas. Não só os físicos, não só da hemorragia, mas da sua vida como um todo. Tanto a sua vida física, quanto a sua vida social e emocional, quanto a sua vida espiritual. Jesus supriu tudo que aquela mulher necessitava.
assim como fez com a necessidade de Jairo, assim como fez com a necessidade daquele homem endemoniado, assim como fez aos discípulos no meio da tempestade, assim como faz na minha vida e na sua vida, nos mudando, nos transformando, nos salvando. E a partir dele, todas as coisas começam realmente a acontecer. A nossa vida só faz sentido a partir de Jesus e em Jesus. Creia nele e saiba que ele é tudo o que você precisa. Você está sofrendo? Tem algo que está sendo penoso na sua história, na sua vida? Você tem sentido pressões na sua vida? Você tem enfrentado lutas internas no seu coração, na sua alma, na sua mente? Saiba que Jesus é tudo o que você precisa. E com ele, todas as coisas podem ser resolvidas. Creia em Jesus. Venha a Jesus. Descanse em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Deposite a sua fé em Jesus. E que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por sabermos que não há necessidade nossa que não possa ser suprida em Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Colocamos a nossa vida, colocamos, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, as nossas necessidades, ó Pai, os nossos temores, as nossas angústias, todas elas diante do Senhor. Que o Senhor visite, ó Deus, porventura, aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, que têm sofrido questões físicas, questões emocionais, questões espirituais. Que o Senhor os visite, ó Pai, em nome de Jesus com o Teu Espírito Santo, promovendo, Deus, transformação, promovendo cura, assim como o Senhor fez a vida dessa mulher, ó Deus. Nós cremos que o Senhor continua agindo com poder e graça nos dias de hoje. Por isso, intervenha, ó Deus, na nossa vida, intervém na nossa história, intervém no nosso mundo, ó Deus, agindo com o Teu poder, pois é do Senhor que nós necessitamos, é do Senhor que nós precisamos e ao Senhor que nós recorremos. Sê conosco, ó Deus, nós te pedimos. Oramos assim, no nome santo de Jesus. E agora, Igreja do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo que nos alcança e a presença consoladora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você tem uma semana na presença de Jesus, confiando a Jesus todas as questões da sua vida. Que no próximo domingo possamos nos encontrar aqui, às 9h30 da manhã, para a nossa Escola Bíblica Dominical, às 11 horas, uma programação toda especial para as crianças, e às 19h30, em nosso culto, como está acontecendo agora. Que Deus te abençoe e até lá. Jesus,